Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta a respeito do conteúdo que nós estamos estudando agora, que é a letrinha R. Será que toda vez que o R tem som forte, usamos dois R's? Vocês sabem me responder isso? Toda vez que a palavra tem um sonzinho forte, independente do lugar, sempre vai aparecer dois R's? E aí, segundo ano, conseguiram me responder? Muito bem, a resposta é não. Nem sempre quando o som do R for forte, nós usaremos dois R's. Vamos observar estes dois exemplos que a prof preparou para vocês. O primeiro exemplo é no início das palavras. O R, no início das palavras, ele também vai ter o sonzinho forte, mas nós não usaremos dois R's. Nós usaremos somente um, porque no início das palavras nós não podemos usar dois R's. Como a palavra rei tem um R forte, ó, rei. O R está no começo da palavra, então nós usaremos somente um R. Rua também tem um sonzinho forte, repete com a prof. Rua. Pois é, mas nós também usaremos somente um R, porque está no início da palavra. Última palavra de exemplo que a prof preparou para vocês foi a palavra rainha. Na palavra rainha, o R também tem um sonzinho forte, mas nós não usamos dois R's porque o R está no início das palavras. Então, nós descobrimos que quando o R estiver no início das palavras, mesmo ele tendo o sonzinho forte, nós usaremos somente um, como está em rua, um, como ficou em rainha, e um, como está em rei. Entendido? Outra diquinha importante é quando o R está entre uma consoante e entre uma vogal. Também teremos o sonzinho do R forte, mas nós usaremos somente um R. Por exemplo, carta tem um sonzinho forte, o R raspa na nossa garganta. Carta. Forte, olha o R raspando na nossa garganta. Forte. E a última palavra, honra. Também tem o sonzinho do R forte. Honra. Raspa na nossa garganta. Mas por que será que aqui nós não podemos também usar dois R's? Vocês sabem me responder? Simples, a resposta está aqui, ó. Porque o R está entre uma consoante e entre uma vogal. Vamos observar. Na palavra carta, aqui está a letra R. Ela vem no meio de uma vogal e no meio de uma consoante. Quando tem essa mistura de vogal e consoante e o R está no meio, ele vai manter o sonzinho forte dele, mas ele não vai poder duplicar. O que é duplicar? Aparecer o dobro, duas vezes a mesma letra. Então, não vai poder ser dois R's na palavra carta. Vamos ter que usar um R só, mesmo sendo o som forte, porque ele está no meio de uma vogal e de uma consoante. A mesma coisa acontece com a palavra forte. Temos aqui o R, mas ele está no meio de uma vogal e de uma consoante. Igual na palavra honra. Temos o R com sonzinho forte, mas está no meio de uma consoante e de uma vogal. Por esse motivo que nós não poderemos usar dois R's, porque misturamos a consoante com a vogal. O R continua com o sonzinho forte, mas não usamos dois R's. Aí vocês me perguntam, prof, mas então quando que nós vamos usar os dois R's? Tem várias palavras que nós vemos com os dois R's. Por que nós usamos os dois R's se no início, mesmo sendo som forte, só usamos um? E no meio de palavras,
quando tem uma consoante e uma vogal, nós também usamos um. Quando que nós vamos usar dois R's? Observem aqui. Dois R's, que é o RR repetido. Nós vamos usar ele quando o sonzinho for forte e ele estiver entre vogais. Muito bem. Aí nós precisamos lembrar. Quais são as vogais? Falem para mim. A, E, I, O, U. Muito bem. Quando o R for forte e ele estiver no meio das vogais, que são A, E, I, O ou U, nós vamos usar dois R's, somente nessas situações, como a prof trouxe nesses 3 exemplos para vocês. Primeira palavra, carro. Dois R's aqui, ó. O sonzinho está forte. Beterraba, também dois R's. O sonzinho está forte. E morro, dois R's. O sonzinho também está forte. Por que nós conseguimos usar dois R's nessas palavras? Porque antes do R e depois do R temos vogais. Vamos verificar isto? Ó, na palavra carro, antes do primeiro R, temos o A, que é uma vogal, e depois do segundo R, temos o O, que é uma vogal. Então, na palavra carro, temos o som forte, o R vem depois de uma vogal e antes de uma vogal, então nós podemos usar dois R's. Vamos verificar a palavra beterraba. O primeiro R vem depois da letra E, que é uma vogal, e o segundo R vem antes da letra A, que também é uma vogal. Então, a palavra beterraba tem sonzinho do R forte, usamos dois R's, porque eles estão no meio de duas vogais, a vogal E e a vogal A. Vamos para a última palavrinha do exemplo. Morro. O primeiro R vem depois da letrinha O e o segundo R vem antes da letrinha O. Usamos dois R's. Morro. O sonzinho está forte e ele está no meio de duas vogais. Conseguiram entender? Aí a prof perguntou para vocês lá no início, lembra? Se sempre que escutarmos na palavra o sonzinho do R forte, nós vamos usar dois R's. Então, nós descobrimos que não, nem sempre nós vamos usar dois R's. Nós só usaremos dois R's quando ela estiver no meio das vogais, A, E, I, O ou U. Quando estiver no início da palavra, mesmo se o R for forte, nós vamos usar um R, porque em início de palavra não se usa dois R's. E também quando o R estiver no meio de uma consoante e de uma vogal. O sonzinho dele vai ser forte, mas quando vocês forem escrever, se perceberem que antes tem uma consoante ou que depois tem uma consoante, apaga e corrige, porque no meio de uma vogal e de uma consoante só podemos usar um R. Entendido? Viram só? Só usaremos então dois R's quando o som for forte e ele estiver no meio de duas vogais. Precisa ter uma vogal antes dos dois R's e uma vogal após os dois R's. Quando isso acontecer, nós usaremos dois R's. Mas nós também vimos que existe o sonzinho do R forte no início das palavras, como em rua, como em rei, como em rainha. Mas que nós não poderemos usar dois R's porque é início de palavra. E no início das palavras nós só usamos um R, certo? Nós também vimos que entre uma vogal e uma consoante, o R também vai ter o sonzinho forte, mas só aparecerá um R. Não poderemos usar dois, porque dois só usaremos quando tiver o som forte e estiver no meio de uma vogal e outra vogal. Nas palavras honra que nós vimos, a palavra forte que nós vimos, o R está no meio de uma consoante e de uma vogal.
quando ele está no meio de uma consoante e de uma vogal. Mesmo o sonzinho sendo forte, raspando lá na nossa garganta, nós só usaremos um R. Entendido? Mas até agora, nós só falamos do R com som forte. Quando será que o R tem um sonzinho fraco? Então vamos observar estes outros exemplos. Quando o R tem um sonzinho fraco, é bem mais simples de escrever, de escutar. Quando o R tem som fraco, ele aparece também entre duas vogais. Antes do R vai ter uma vogal e após o R ter a outra vogal. E o R com sonzinho fraco é quando nós falamos palavras que a nossa língua treme na pontinha da língua. Vamos observar aqui. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é essa palavra aqui. O que está escrito aqui? Muito bem. Aranha. Ó, presta atenção que a sua língua vai vibrar nesse R. Aranha. Quando ouvimos esse sonzinho que vibra do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, temos o R com som fraco. Quando o R tem som fraco, nós usamos apenas um R. A palavra aranha tem um sonzinho fraco. A palavra areia vibra nossa língua e tem um sonzinho fraco. A palavra carinho, nós também falamos na pontinha da língua, dá uma vibradinha, então nós usamos um R só porque o sonzinho é fraco. A palavra couro também vibra na pontinha da nossa língua e fazemos o sonzinho do Rô com R fraco. Marido também vibra a pontinha da língua e temos um R só com um sonzinho fraco. Coruja, coruja, ó, ru, sonzinho fraco, vibra na pontinha da nossa língua. Ouro, sonzinho fraco, também vibrou na pontinha da nossa língua. E o último exemplo que a prof trouxe pra gente hoje é da palavra cereja. Também tem um R fraco e vibra na pontinha da língua. Cereja. Aí nós vamos observar. Todas essas palavras tremeram a ponta da nossa língua? Sim, muito bem. Todas essas palavras aparecem entre vogais? O R com som fraco está entre vogais? Será? Vamos verificar isso daí. Na palavra marido, temos um R. Antes dele tem a vogal A, depois tem a vogal O. Está certinho. Coruja, vogal O, depois vogal U. Muito bem. Ouro, antes vogal U, após vogal O. Cereja, antes vogal E após também a vogal E. Então, nessas 4 palavras, nós vimos que sim, o R aparece entre vogais. Antes e depois também temos as vogais. Vamos agora para a primeira coluna de palavras. Aranha, temos o R que vibrou e antes uma vogal, após outra vogal. Areia, temos o R que vibrou e antes o A e após o E. Carinho, o R que também vibrou, antes o A e após o I. E por último, couro, o R que antes vem o U e depois vem o O. Viu como é bem mais fácil? Quando o R tem sonzinho fraco, ele vibra na pontinha da nossa língua. Sempre que vibrar, nós vamos colocar o R. Depois é só verificar se antes e depois realmente tem uma vogal. Se tiver, está certinho. Viram só? Como o R com sonzinho fraco é bem mais simples de entender? Ele só tem 2 diquinhas. Precisa vibrar na pontinha da nossa língua, fazendo o sonzinho do Rá, Ré, Ri, Ró ou Ru. E também precisa estar no meio de 2 vogais. Só isso. Vibrou a língua. Está no meio de 2 vogais? Sonzinho fraco. Um R.